Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Aeris Energy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer um download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer as perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deverá ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Aeris constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Aeris e conduzir a resultados que diferem materialmente daquelas expressas em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, o Sr. Alexandre Negrão, CEO, e o Sr. José Ricardo Simão, CFO. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de convidar vocês a acompanharem a agenda do dia, que está no slide 3 da apresentação. Começaremos com o Sr. Alexandre, que irá abordar os tópicos 1 e 2, trazendo as perspectivas de mercado, e em seguida comentando sobre o desempenho operacional. Na sequência, passaremos a palavra para o Sr. Simão, que tratará do tópico 3, apresentando os resultados da companhia. Finalizada essa parte, entraremos na sessão de perguntas e respostas, o Q&A. E, por fim, o Sr. Alexandre retornará para fazer as considerações finais. Pode prosseguir, Sr. Alexandre. Bom, obrigado, bom dia a todos. Vamos lá para mais um call de resultados da Aeris, o primeiro call do ano. Já indo para a página 4, falando um pouco, né, de perspectiva de mercados, pontos mais macro e também pontos mais micro aí, que ocorreram no último trimestre. Então, falando aqui de data center, né? Nós tivemos aí o anúncio do data center do TikTok, um projeto ali que engloba, né, TikTok, Casa dos Ventos, o Pátria, e uma parte do fornecimento desse projeto vai ser Vestas e Aeres, que nós também anunciamos no final do ano. Então, eu acho que esse é um ponto positivo dentro, né, dos negativos aí que a gente viveu ao longo de 25. A gente vê que o Brasil tem um potencial, né, de estar vendo, sempre foi falado, quando começou a crescer, né, essa questão de data centers, sempre foi falado que o Brasil, em especial o Ceará, havia muito potencial para a instalação de data center. E aí a gente está vendo esse primeiro passo se tornando realidade. Então, acho que isso é um bom indicador e mostra que o Brasil
tem potencial para mais projetos dessa natureza. Então a gente acredita que mais projetos dessa magnitude, desse setor, né, vão gerar aqui no Brasil, assim como a gente está vendo essa questão de hidrogênio verde, que ainda a gente não viu nenhum projeto relevante, mas eu acredito que a gente também vai ver algo saindo do papel, se não esse ano, no ano que vem, a gente deve ter algo saindo do papel. O outro ponto, a questão do curtailment. Quem acompanha o setor sabe que esse é um tema central aí para as eólicas. Afetou e muito a performance das eólicas ao longo do ano, e ainda não tem uma solução clara de curto prazo, né? Essa é a parte ruim. A parte boa é que a solução de longo prazo está sendo endereçada, né? Então, nós temos aí mais de 390 mil quilômetros de linhas de transmissão que já foram leiloadas nos últimos anos, e esse ano o governo está prometendo o primeiro leilão de baterias, o que também ajudaria muito essa questão, né, do curtailment. Como eu falei, são medidas de longo prazo. O que nós precisamos endereçar, nós como setor, né, precisamos endereçar o mais rápido possível é a questão de curto prazo, que está afetando todas as empresas. Quem também acompanha o setor, vê os resultados das empresas de 25, viu o quanto isso tem afetado todos nós. Outro ponto que afeta o nosso setor, né, para novos projetos a taxa de juros, né? E aí ficamos aí, se não me engano, 2 anos aí, um ano e alguma coisa com a taxa de juros aí em 15%. Ontem tivemos a primeira redução de 0,25, ainda muito pouco perto daquilo que a gente precisa para que o setor volte a crescer com consistência. É um setor de capital intensivo. Quando a gente fala aí de 15% de taxa de juros, 14,75, mais o spread bancário, mais o curtailment, mais o preço da energia, fica muito complexo os projetos, e é por isso esse reflexo a gente tem visto na quantidade de novos parques que tem saído no Brasil, que está sendo muito baixo. Bom, falando um pouco de pipeline da Aeres, então, esse projeto da Vestas, né, com a Casa dos Ventos, é um projeto de mais ou menos 850 mega, junto com projetos já que a gente tem em continuidade de exportação, acumula aí no pipeline da Aeres com a Vestas cerca de 1,3 gigas, tá? E nós temos hoje mais 1 giga em negociação avançada com um novo cliente. Isso mostra que o setor passou pelo pior. A Aeres, em termos de volume, na nossa perspectiva, passou pelo pior ano. Agora a gente imagina que são novos projetos virão, haverá uma retomada lenta, mas haverá uma retomada, né? Nós estamos vendo que o Rio Grande do Sul tem um potencial grande, porque lá se tem curtailment é muito mais baixo do que o Nordeste. Então nós estamos vendo já algum sinal de retomada, coisas que a gente não tinha visto ali, principalmente no começo de 2025. Então, essa é a situação. Passando para a página 5, onde a gente fala aqui das linhas em produção. Então, nós fizemos o último trimestre, né? Encerramos o último trimestre com 2 linhas operacionais somente, né, funcionando. De novo, foi o pior ano aí em termos de linhas de produção. A última vez que a gente operou com somente 2 linhas de produção foi em 2013, tá?
Então, nós terminamos o último trimestre com duas linhas de produção. Com esse projeto novo da Vestas, a gente deve retomar quatro linhas ao longo do ano. Não vão ser quatro linhas que ficam estáveis num primeiro momento. Ela vai se maturando ao longo do ano. Passando para a página 6, a gente fala aqui um pouco de megawatt entregue, sets produzidos. Então, entregamos 108 sets em 2025. Isso afetou muito a nossa eficiência operacional, né? Foi uma queda brutal aí de 2023, 24, 25. Então, a gente sai ali de 600 e 700 máquinas, ali 700 sets, né, em 2022 para 100 sets em 2025. De novo, essa é a mesma quantidade de sets e megawatt produzido em 2015. Então, nós praticamente regredimos aí 10 anos em termos de produtividade e demanda. Passando para a página 7, eu vou passar a palavra para o nosso CFO, José Simão. Volto mais tarde com vocês. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Eu vou começar então com o slide número 7, que traz os resultados financeiros do trimestre e do ano. No quarto trimestre de 25, a Aeris registrou uma receita líquida de 115 milhões, 114,5 milhões de reais, refletindo a redução no nível de atividade do setor eólico no Brasil, como o Alexandre acabou de pontuar. No acumulado do ano, a receita totalizou 746 milhões, uma queda aí de cerca de 51% em relação a 2024, principalmente em função da menor demanda por novos parques eólicos e, consequentemente, a menor produção de pás pela companhia. O EBITDA ajustado no trimestre foi negativo em 60,6 milhões, com uma margem negativa de 52,9%, que reflete o menor nível de utilização das linhas produtivas, como o Alexandre pontuou há pouco, e a consequente menor diluição dos custos fixos. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado foi negativo em 115,7 milhões, 116 milhões de reais. O prejuízo no trimestre foi de 477 milhões de reais, e aqui o impacto, além do EBITDA, tem um impacto também de reconhecimento de perdas no contas a receber e no estoque, que somaram 234 milhões de reais no TRI, e 77 milhões de baixa no ativo fiscal diferido, que também a gente colocou para dentro nesse trimestre. Então, no acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de 901 milhões de reais. Eu vou passar para o slide número 8 agora, onde eu comento um pouco uma abertura da receita. Então, no trimestre, a receita foi de 115 milhões de reais, uma redução de 36% em relação ao terceiro trimestre desse mesmo ano, de 25. E essa queda reflete principalmente a menor produção de sets de pás no período, em linha com o menor nível de atividade no setor eólico do Brasil. A gente observa também uma mudança muito relevante no mix de receitas. No quarto trimestre, as exportações representam 56% da receita e serviços 27,7%, 28% da receita total do TRI. Isso reforça o movimento da companhia, que já vem sendo reportado nos últimos trimestres, de diversificação das fontes de receita. No acumulado do ano, a receita ficou em 746 milhões, e aí é impactada principalmente pela redução de pás para o mercado doméstico, que foi parcialmente compensado pelo crescimento nas exportações e pela contribuição da área de serviços para a receita do ano. Passando agora para o slide número 8, número 9, a gente vai comentar as despesas operacionais no período, no ano. Em 2025, as despesas operacionais totalizaram 506 milhões de reais. Isso é uma redução de 380 milhões de reais em relação aos valores de 2024, que foram de 886 milhões de despesas operacionais. Essa diferença é explicada principalmente pelo impairment de 751 milhões registrados em 2024, que elevou significativamente a base de comparação do ano anterior. Excluindo os efeitos não recorrentes, a gente observa uma redução de aproximadamente 29 milhões nas despesas operacionais ajustadas, e aqui reflete principalmente a menor atividade industrial, a redução de despesa com pessoal e a maior disciplina de custos que a companhia colocou em prática ao longo do ano passado, do ano de 25. As despesas com vendas que estão mostradas aqui, esses cerca de 10 milhões de reais, são relacionadas à exportação de pás, elas têm receita vinculada, então para evitar impacto neutro. E essa depreciação de 35 milhões mostrada aqui também no slide é basicamente uma mudança de geografia. Essa linha normalmente fica no custo de produto vendido, na operação,
e quando as linhas estão ociosas, ela passa para ser reportada aqui em despesas operacionais. Ou seja, não há um aumento na linha de depreciação da companhia como um todo, permanece em cerca de 80 milhões, mas tem uma realocação, por isso que aparece aqui no slide. Passando para o slide número 10, a gente comenta também das despesas operacionais, mas agora uma visão trimestral. Então, na análise trimestral, a despesa operacional totalizou 294 milhões no quarto trimestre de 25. Tem um aumento em relação ao trimestre anterior, principalmente em função do impairment, reconhecido agora de 234 milhões de reais. Considerando o efeito do impairment e outros itens não recorrentes, as despesas operacionais recorrentes tiveram um aumento da ordem de 5 milhões de reais aqui no TRI, que é explicado principalmente por variações pontuais em garantias, serviços de terceiros e depreciação. Passando para o slide número 11, eu mostro a foto do EBITDA do ano e do TRI, que basicamente são consequência dos dados anteriores, né, quando a gente explicou a receita e a despesa. Então, o EBITDA ajustado no trimestre, no quarto TRI, foi negativo em 60,6 milhões, 61 milhões, uma margem negativa de 52,9%. Isso se compara a 48 milhões do terceiro trimestre de 25. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado totalizou 116 milhões de reais negativos, frente a 123 milhões positivos reportados em 24. E esse desempenho reflete principalmente o menor volume de produção e a menor diluição do custo fixo da companhia. No slide número 12, a gente apresenta uma foto do endividamento e da estrutura de capital ao fim do quarto TRI de 25. Ao fim do quarto trimestre, a companhia tinha uma dívida bruta de aproximadamente 1,79 bi e caixa livre de 28,7 milhões, 29 milhões de reais. É importante lembrar que no maio de 25, a companhia concluiu um reperfilamento de aproximadamente 90% da sua dívida, trazendo alongamento relevante do perfil de vencimentos e a eliminação da obrigação do monitoramento de covenants financeiros. E com isso, a gente melhorou muito as amortizações agora em 26, né, que passam a ser praticamente nulas, e trouxe maior previsibilidade financeira para a companhia. Acho que só em resumo aqui da parte financeira, os resultados de 25 refletem um momento bem desafiador para o setor eólico no Brasil, com menor volume de projetos que tem impacto direto sobre a utilização da capacidade produtiva da companhia. E ao longo de 25, os três principais frentes aqui colocadas pela empresa, pensando na parte financeira, foi a preservação do caixa, a reestruturação da dívida que foi entregue em maio de 25 e a adequação da estrutura operacional para o nível de demanda. Então, com a melhora gradual das expectativas de investimento no setor e a previsibilidade de novos contratos, a gente acredita que estamos bem posicionados para capturar o próximo ciclo de crescimento. Eu passo agora para a parte de perguntas, passo a palavra para a Laís para abrir o Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas, lembrando que, para fazer perguntas, vocês precisam clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a pergunta para entrar na fila. A primeira pergunta vem de Marcelo, pessoa física. Como vocês estão vendo perspectivas de novos contratos para 2026? Bom, bom dia, Marcelo. Acho que, como eu falei, a gente tem visto uma retomada das conversas, né? A gente tem visto uma retomada das negociações de forma mais contundente. Esse cliente, né, que a gente está conversando, potencial em avançado, é um cliente que a gente já passou da barreira ali comercial, a gente já está em discussões técnicas do contrato. Obviamente, existe ainda uma questão de volume, né, porque todos os contratos eles estão sendo de volumes medianos, não são volumes altos. E o nosso setor, né, para quem está na fabricação de componentes, que é o nosso caso, a gente ter um volume consistente maior é super importante para que a gente consiga competitividade, consiga ter redução de custo enfim, eficiência no projeto, né? A gente sabe que um projeto ele demora para maturar, ele tem um consumo de capital de giro maior no começo e depois ele entra numa fase mais eficiente. Então, assim, as perspectivas estão boas. A gente tem visto bastante player chinês entrando no mercado, que são novos players, né? Então, isso mostra
que tem mais pessoas interessadas, mais empresas interessadas no Brasil. E, de novo, né, a Aeris é a principal opção de todas as empresas que vêm para o Brasil como fornecimento de pá. Além disso, né, eu não comentei pouco, mas acho que vale ressaltar aí que o ponto positivo de 2025 é que nós ficamos aí com mais exportação do que mercado local na produção de pás, né? Isso mostra, isso mostra um sinal muito positivo, uma retomada da exportação, coisa que a gente tinha ficado para trás no anos de 21, 22, 23. Então, isso mostra que o mercado, que a Aeris tem competitividade para exportação. Esse ano, a gente deve manter esse fluxo de exportação em volumes significativos também. Então, e existem também novas conversas com o cliente, perspectivas de novos contratos também focado em exportação. Sabe que a gente vive momentos turbulentos aí de geopolítica, mas, e de novo, acho que a parte positiva é que existe uma demanda alta por energia, globalmente falando, e não tem muito, por mais que exista outras fontes, a energia eólica continua sendo uma das fontes mais baratas e mais rápidas de ser instalada. Então, isso mostra que o setor tem sua resiliência e tem que ser uma opção também. Então, existe conversas para contratos no Brasil e também conversas para exportação, lembrando que a gente já exportou 50% ali desse ano das produções de pás foi para exportação, mais de 50% aí, mais ou menos 60% foi exportação, e esse ano de 26 a gente deve ter números parecidos com isso. A próxima pergunta vem da Thalita Aragaki, G5 Partners. Quando os novos contratos assinados se tornarão receita para a companhia e quanto eles representam em receita bruta e EBITDA? Bom dia, Thalita. O contrato novo, né? Assim, de novo, ele é um aditivo do contrato antigo, tá? Assim, a gente vai reativar linhas desativadas, mas é dentro de um escopo de contrato antigo. A gente as operações se iniciam no segundo trimestre e devem se maturar, começar a virar receita de forma mais consistente no último trimestre de 25. Então, como eu falei, em termos esse vai ser um projeto 100% para o Brasil, deve ser entre Brasil e exportação, não vai ficar meio a meio, junto com a exportação na parte de pás, né? Sobre o EBITDA, como a gente não está dando guidance esse ano, a gente não pode dar o disclosure dessa informação. Mas o contrato, ele começa a virar receita para a companhia no último trimestre. No terceiro trimestre ele começa a gerar receita, mas a gente estabiliza a produção no último trimestre de 26. Próxima pergunta vem do Júlio Coelho, da Lapin Capital. Como está sendo esse primeiro trimestre de 2026? Há alguma perspectiva de melhora no curto prazo? Além disso, com os contratos atuais, há alguma perspectiva de volta de pagamentos das dívidas nos próximos 2 anos? Oi, Júlio, aqui é Simão. Obrigado pela pergunta, bom dia. Sobre o primeiro trimestre, a gente está, como comentado daqui a pouco pelo Alexandre, a gente está mobilizando a companhia para voltar à produção de algumas das linhas. Então, é um momento aqui de volta de mobilização dos times. Sobre a perspectiva de volta de pagamento das dívidas, acho que você viu no slide que a gente mostra a estrutura de capital, nós não temos obrigações, praticamente sem obrigações financeiras
em 2026, dado a renegociação do ano passado. A gente volta a ter algum pagamento de principal e juros em 27, tá? E aí, em relação a isso, a companhia, acho que um ponto importante é que a gente segue focado na preservação de caixa, na disciplina da alocação de capital e na melhora gradual da geração operacional de caixa à medida que os volumes de produção retornam, tá? Então, esse é um pouco o nosso plano. A gente tinha propositalmente deixado um alívio agora em 26 para voltar a uma geração de caixa mais robusta a partir de 27, de forma a honrar os compromissos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais. Bom, obrigado, Laís, obrigado a todos pela presença. 2025, como esperado, foi um ano muito desafiador, né, com volumes muito baixos e, obviamente, com a eficiência operacional comprometida. Como eu falei, o ponto positivo foi a nova demanda que entrou aí no final do ano. É, e acho que isso mostra que o pior ficou para trás em termos de demanda, agora começa a nossa retomada. Como eu falei, serão 4 linhas que serão reativadas ao longo do ano, devendo atingir a maturidade no último trimestre. Até lá, a gente ainda vai continuar sofrendo com resultados desafiadores. Além disso, como eu falei também ao longo da apresentação e também no Q&A, estamos em negociações para novos projetos, o que indica uma retomada do setor que, apesar de lenta e de volumes baixos, mas indica uma retomada gradual do setor, principalmente com esses projetos específicos que foram mencionados. Então, a gente espera um 2026 de retomada, obviamente desafios aí no capital de giro por conta das retomadas, mas com um segundo semestre mais estabilizado em termos de produtividade, um último trimestre uma geração de caixa operacional mais razoável. Eu gostaria aqui também de aproveitar esse momento. Nesse call de resultados, nós temos muitos funcionários e parceiros da Aeris que nos acompanham. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que acreditaram e continuam acreditando na companhia e na nossa retomada, né? Todos vocês têm sido fundamental nessa jornada. Então, fica aqui meu muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até o próximo call. Um abraço. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.